Era para ser uma partida relativamente tranquila para o Goiás hoje, diante do CSA, lá em Maceió, mas as circunstâncias dão um peso muito importante para a partida de logo mais. Esse aqui é o canal Verde 33, eu sou o Helder Dias e estamos aqui para falar um pouco sobre o confronto de hoje. O Goiás joga pela 11ª vez na Série B contra o CSA às 19 horas no estádio Rei Pelé. E, acima de tudo, o Goiás precisa conseguir um resultado que seja convincente. Uma derrota não está nem em questão, uma derrota hoje seria uma, uma tragédia, principalmente para o técnico Pintado. Ele tem passado por momentos de muita pressão, desde aquele jogo contra o Vitória, quando ele fez aquela enganaçãozinha, colocando o Eduardo, que é o índio, como titular, um jogador que nem relacionado estava sendo, fez alterações de última hora na escalação, uma, uma crise de professor Pardal, vamos dizer assim, que não deu muito certo. O time foi muito mal no primeiro tempo, melhorou no segundo, depois de estar ganhando, cedeu empate, depois voltou para casa, perdeu para o Náutico e a situação se complicou mais ainda porque o time saiu do G4. Então, o jogo é contra o CSA, um adversário que não tem grandes pretensões neste campeonato, pelo menos pelo elenco que tem, a não ser ficar na Série A, na Série B, desculpa, mas tem a subida para a Série A é um dos objetivos, não pode deixar nunca de ser um dos objetivos de um time como o Goiás. Se manter no G4 né, é uma questão essencial. Dizem, na 38ª rodada que a gente precisa estar lá. Mas você não chega a estar nas 4 melhores posições do campeonato ao final se você não tiver uma regularidade. É preciso que o Goiás esteja sempre ali perto, ou dentro, ou muito dentro. Como eu já falei aqui em um vídeo passado, vou colocar ele também no final aqui, aquele princípio que eu chamei de princípio lei de Senna. É preciso estar no G4 a uma vantagem confortável do quinto colocado para que se tenha ali, caso aconteça um acidente, um resultado imprevisto, um jogo atípico, que tenha uma margem de erro para que não saia do G4. Agora o Goiás nem no G4 está. Mais do que isso, tem uma crise contratada por tudo que aconteceu depois do jogo contra o Náutico. A discussão do Aleph Manga com o torcedor, que envolveu o Paulo Egídio, um funcionário do clube, um gerente de futebol, tudo aquilo que deixou a torcida, principalmente a Força Jovem, indignada com o comportamento do atleta, que eu não concordo com o comportamento do atleta, mas também não concordo com o comportamento da torcida. Naquela cena estava todo mundo errado ali, né? E acabou que o presidente Paulo Rogério tomou decisões lá de não ter muita condescendência com o que a torcida gostaria, que era a demissão do servidor. Mas isso tudo contamina o ambiente do jogo em si, porque o Pintado já está sob pressão. Mais do que isso, o CSA é um time limitado, é um time que tem ex-jogadores do Goiás, que a gente conhece bem. Renato Cajá, que já tem 36 anos e continua para a Série B, continua jogando um futebol que realmente ainda é competitivo, né? Tanto é que ele já ajudou o time várias vezes, seja com bola parada, que é muito forte dele, seja desarmando e dando passe para gol. Enfim, Renato Cajá é uma peça importante desse time, fez muito pelo Goiás em 2018, como quando tivemos um time que voltou à Série A. Mas tem também o Lucão, ex-zagueiro do Goiás, que não fez muito por aqui, e até o ano passado esteve aí, até o Ney Franco, que trouxe o Lucão, né, ou que reconduziu o Lucão, que renovamos o contrato do Lucão. Ney Franco, que hoje é o técnico do CSA, estreia hoje lá na beirada do campo. Então vamos ter de um lado Pintado, do outro Ney Franco. Tem gente que aposta que vai ser um jogo muito defensivo, e pode ser até que seja pelo medo de perder de ambas as equipes. Só que o Goiás não tem razão para ter medo do CSA e não pode ter medo do CSA, porque o Goiás tem um elenco mais competitivo, um elenco com mais qualidade, né? Para ter ideia, o CSA tem um orçamento que não chega nem a metade do Goiás em termos de elenco. Então, assim, é preciso que não por conta de valor financeiro, mas que a qualidade do Goiás se prevaleça em relação ao CSA.
que é um time que não costuma levar muito gol, também não costuma fazer muito gol, mas que no último jogo teve um jogo de 3-2. Pode ser que haja uma mudança aí de perspectiva do time. Ganhou fora de casa do Brusque, 3-2, chegou a fazer 3-0, depois sofreu 2 gols no segundo tempo, mas é um time que tem um goleiro que é o Thiago Rodrigues, que está numa fase muito boa, né? Tem feito defesas importantes, mas também tem o Yuri, que é um bom atacante, que também joga lá na frente com o De La Torre, também conhecido muito por uma passagem pelo Atlético Paranaense. Enfim, é um time que tem alguns valores, mas o Goiás, no conjunto, é um time com muito mais qualidade. Tem os 2 principais artilheiros dos 2 principais campeonatos estaduais do começo do ano, São Paulo e Rio de Janeiro, Aleph Manga e Bruno Mezenga. Tem outros valores da Belmonte, Luan Dias, Apodi, enfim, não conta hoje com o David Duarte, que vai ser substituído pelo Matheus Salustiano, teria que ser por ele mesmo, já que é alguém que veio da Ferroviária, indicado pelo Pintado, fez um bom campeonato paulista, e o Tadeu no gol. Então não tem por que o Goiás ter medo de ir para frente contra o CSA, haja vista que não é o adversário não é um time com grande potencial ofensivo, e haja vista que o Goiás precisa retornar, e mais, o Pintado precisa dar uma satisfação para a torcida em relação ao estilo de jogo que ele quer, porque a impressão que eu tenho do Goiás é que o Goiás tem um potencial cujo qual é cerceado, vamos dizer assim, o Pintado tem sido o freio de mão puxado desse time. Então a tendência com o Goiás sendo mais liberado para estar mais à vontade, por exemplo, depois de fazer o primeiro gol, olha só, dos últimos 9 jogos, o Goiás foi o primeiro a marcar em 7. Só não foi contra o Vila, que foi 0-0, e contra o Náutico, que perdeu por 1-0. Então, fora isso, o Goiás sempre marca o primeiro gol. O problema do Goiás é o drama depois do primeiro gol, porque parece que 1-0, 6-0 estaria suficiente para o Goiás, e não pode ser assim. Um time mais forte, ele precisa se impor em campo. Um time que está qualitativamente em melhor situação que o adversário, se fizer 1-0, tem que tentar fazer o segundo. Até porque, se isso não acontece, o adversário vai crescer. O adversário vê que o seu time recuou e vai para cima. E o Goiás tem cedido pontos dessa forma. Cedeu para o Cruzeiro, cedeu para o Vitória, cedeu para o Brasil de Pelotas. Vários jogos que o Goiás poderia ter tido um resultado melhor e isso não aconteceu. Então, Pintado, um recado que aí, é lógico, né? Quem sou eu para te ensinar sobre futebol? Mas o momento do Goiás, eu conheço bem o Goiás. E a situação do Goiás hoje, pelo que a torcida entende, pelo que a diretoria entende, é de que é um time que pode produzir muito mais do que vem produzindo. E isso depende muito de como o time é armado. Se o time for armado para ganhar o jogo e de repente fez 1-0 e começa a se retrair, como se aquilo fosse suficiente, demonstra medo, demonstra que não confia tanto no padrão do time para aguentar ir para cima e fazer 1 ou mais gols. Enfim, e fica uma situação constrangedora para a torcida, porque o time vai caindo, literalmente caindo pelas tabelas, enquanto poderia ter tranquilamente, hoje está com pelo menos 5 pontos a mais do que tem hoje, se tivesse uma outra postura em campo, principalmente depois que faz o primeiro gol. Vamos ver como é que vai ser hoje. Eu torço muito para que o Goiás tenha o melhor resultado possível. Não vou torcer contra o time, mas é um jogo decisivo para o treinador, porque tá todo mundo enxergando que esse time do Goiás pode render muito mais que vem rendendo. Então, Pintado, abre o olho e tenta colocar aí, incutir nesses jogadores uma nova postura em campo, principalmente depois que fizer, e a gente espera que faça, o primeiro gol da partida de hoje contra o CSA. 19 horas, CSA e Goiás, em Maceió, transmissão pelo Sport TV. Vamos lá então, abraço verde, boa sorte para nós. Clica aí, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no canal também, se chegou até aqui, agradeço desde já. E desejo aí que a gente possa interagir bastante a partir desse momento, ok? Um abraço.